Bom dia, gente boa! Mais um culto pelo domingo pela manhã. Aqui, para mim, é um grande privilégio estar junto com você e eu queria que você chamasse sua família, pegasse seu café, sua Bíblia, a gente vai aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Na quinta-feira passada, nós terminamos a nossa jornada pelo livro de Ruth e hoje eu gostaria de iniciar uma nova jornada com você, um pouco mais desafiadora. Nós lemos Ruth, que tem 4 capítulos, e também o livro de Jonas, que tem 4 capítulos. Eu digo que a nossa jornada é um pouco mais desafiadora porque ele tem o dobro de capítulos que Ruth e Jonas têm juntos. Nós leremos o livro de 16 capítulos, é o livro de Marcos. Hoje nós leremos apenas um versículo. Abra sua Bíblia, em Marcos, capítulo 1, nós leremos apenas o versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O livro de Marcos foi escrito por João Marcos. Ele era um jovem missionário que esteve junto com Barnabé e Paulo. Ele é primo de Barnabé. Depois da morte de Paulo, nós vemos Marcos ajudando a Pedro. No finalzinho da primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 13 diz assim: aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações e também Marcos, meu filho. Esse Marcos é João Marcos, o primo de Barnabé, aquele que foi o autor desse evangelho. Nós sabemos que o evangelho de Marcos, ele foi escrito por Marcos, mas sendo tutoriado por Pedro, um apóstolo que viu diretamente, foi uma testemunha ocular de Jesus Cristo, dos feitos de Jesus, e aí foi ele quem respaldou, foi ele quem ajudou Marcos a escrever o que está escrito aqui. Marcos escreveu esse evangelho pensando num público romano, um público que não era judeu, que não estava acostumado com algumas questões da lei ou com a questão geográfica de Jerusalém. Algumas palavras no livro de Marcos são traduzidas do hebraico ou do grego para o latim, para a língua desses romanos, e nós vemos que é pensando nesse público que Marcos escreve. Os romanos eram pessoas muito orgulhosas, muito ligadas à honra, e é interessante que Marcos vai escrever um livro falando de Jesus como o servo. Marcos escreve o menor evangelho, por isso ele tem que ser direto ao ponto. E o primeiro versículo já mostra qual é o conteúdo que nós encontraremos no livro todo. Ele inicia dizendo, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando ele fala evangelho, o que você pensa? Na nossa mentalidade cristã hoje, a palavra evangelho nos lembra os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós os chamamos de evangelhos. Mas não é esse o sentido que Marcos usa, e a palavra evangelho nunca é usada na Bíblia para se referir a um livro. Evangelho, na língua bíblica do Novo Testamento, é uma palavra que significa boas notícias. Nós vemos aqui que Marcos, ele está querendo trazer uma boa notícia, uma notícia de triunfo, uma notícia de vitória. Só que qual seria o conteúdo dessa notícia? Marcos explica. É o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho é as boas notícias que falam sobre Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. O nome Jesus significa Yahvé salva. Yahvé é o nome de Deus, o nome ao qual Deus se revelou no Antigo Testamento. Então nós vemos que é uma mensagem de triunfo, é uma mensagem de salvação. Só que Marcos ele vai escrever muito bem sobre quem é Jesus. Nesse primeiro versículo, Marcos escolhe palavras específicas para falar sobre a pessoa do nosso Jesus. Quem é Jesus para você? Marcos vai explicar primeiro que Jesus é Cristo. Para alguns cristãos, Jesus Cristo é o nome de Jesus, né? Jesus é o nome e Cristo é o sobrenome, assim como meu nome é Silas Carvalho. Não é isso que está sendo falado aqui. Cristo é um título. A palavra Cristo é a variante grega para a palavra Messias em hebraico. Cristo e Messias significa ungido. No Antigo Testamento, os reis e os sacerdotes eram pessoas ungidas. Como é que funcionava isso? Para que um rei se tornasse rei ou para que um sacerdote ele começasse a trabalhar como sacerdote, tinha um ritual em que alguém vinha e derramava óleo sobre a cabeça dele. Quando as pessoas viam o óleo sendo derramado naquele ritual solene, as pessoas entendiam que aquela pessoa ela estava ganhando uma atividade de destaque na nação e ela recebia, por meio da unção, ela recebia a autoridade vinda de Deus para desempenhar o papel de sacerdote ou de rei. Mesmo que entre o povo de Israel no Antigo Testamento houvessem várias pessoas ungidas, o povo de Israel esperava o ungido, aquele que foi separado por Deus para uma tarefa específica, aquele que Isaías, no capítulo 61, falou sobre ele e sobre a sua tarefa. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido,
Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. O povo de Israel esperava esse ungido que cumpriria todas essas funções. Ele não era uma pessoa comum, era alguém separado por Deus para libertar Israel, para trazer salvação para o povo. Ele seria um grande líder, ele era um rei esperado. Marcos, ao escrever o seu evangelho, ele diz que Jesus é esse Cristo. Então nós já começamos a perceber que as boas notícias, elas não são sobre nós, não são sobre algum evento interessante, o final de uma pandemia ou alguma questão econômica, mas são boas notícias, são notícias de vitória sobre Jesus, que também não era um homem comum. Ele era aquele ungido, ele era o Messias esperado, ele era o rei que viria. Só que Marcos não para por aí. Ele diz que Jesus é filho de Deus. Quando nós ouvimos a expressão filho de Deus, nós normalmente associamos que Jesus era o próprio Deus, que Jesus era divino. Mesmo que isso seja verdade, isso não é toda a verdade. Esse conceito está incompleto. No Antigo Testamento, o povo de Israel é chamado de filho de Deus. Deus chama o povo de Israel de seu filho, em Êxodo 4:22. E o rei também é chamado de filho de Deus, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. E no Novo Testamento, Adão é chamado de filho de Deus em Lucas. Isso mostra algo importante sobre a expressão filho de Deus. Quando alguém é chamado de filho de Deus, isso implica que ele tem um relacionamento muito íntimo com Deus. E esse relacionamento proporciona graça, poder e autoridade para cumprir a sua função. No caso de Israel, eles tinham poder, eles tinham autoridade e eles tinham a responsabilidade de ser um representante de Deus na terra. No caso dos reis, eles também recebiam de Deus, não só pela unção, mas eram chamados de filhos de Deus, porque eram reconhecidos como pessoas que tinham autoridade que vinham dos céus, para guiar o povo no caminho do Senhor. Quando Marcos chama Jesus de o Cristo, o Filho de Deus, ele está mostrando que ele é o Messias esperado, ele é o rei esperado, que essa autoridade vinha de Deus, e essa autoridade era fruto de um relacionamento extremamente íntimo que o próprio Deus tinha com o seu filho. Como eu disse, o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Logo, Jesus ele não vai ser só apresentado como rei esperado, como Messias esperado, mas Marcos vai gastar bastante tempo mostrando que Jesus é um exemplo de serviço. O Evangelho de Marcos tem uma característica especial, que é mostrar Jesus andando de um lado para o outro, servindo as pessoas, curando pessoas, alimentando pessoas, ensinando pessoas, ele se movimentando rapidamente de um lado para o outro para o serviço. Só que Jesus não é um servo comum, ele é um rei. Ele é aquele que tem todo o poder, todo o domínio. Ele é o próprio Filho de Deus, no sentido de alguém que é divino e que também tem um relacionamento extremamente íntimo com Deus, que o capacita de fazer aquilo que ele precisa fazer. Por causa desse exemplo de Jesus, que é um rei, mas não um rei como nós conhecemos no nosso mundo, não como as autoridades que nós conhecemos, que são pessoas que mandam ou pessoas que oprimem outros. Jesus era um rei e um líder servo. Isso era uma lição extremamente importante para aqueles romanos que creram em Jesus, foram salvos e precisavam abandonar essa cultura de buscar honra para si, essa cultura de orgulho e também perseverar no meio das perseguições. Nessa jornada que nós iniciamos, nós iremos conhecer a Jesus. O Evangelho de Jesus escrito por Marcos vai nos dar uma lição clara de como nós, discípulos, nós devemos viver. Se você tem dúvida sobre o que é ser um discípulo, se você tem dúvida sobre o que é ter uma vida que honra e que agrada ao Senhor, o Evangelho de Marcos vai nos mostrar que Jesus, por meio do seu exemplo, ele autenticou a sua mensagem. Jesus não é como aquelas pessoas que conhecemos que falam bonito, mas a vida prega outra coisa. Jesus é aquele que a mensagem era vista por meio daquilo que ele vivia e que o seu sacrifício é uma demonstração de amor por aqueles a quem ele veio salvar. Nesse momento eu queria refletir, quem é Jesus para você? Hoje em dia, algumas pessoas olham para Jesus e veem um grande mestre, alguém que tem uma inteligência sobrenatural, mas que não era Deus e por causa disso não tem autoridade sobre a vida particular de cada um. Esse não é o Jesus que Marcos mostra. O Jesus que Marcos mostra é o próprio Cristo. Ele é o rei esperado e ele era filho de Deus. Ele era o próprio Deus e alguém que tinha um relacionamento íntimo, extremamente íntimo com Deus, que lhe dava autoridade. E é por isso que nós o ouvimos, o imitamos e o adoramos. Para outras pessoas, Jesus é apenas um passaporte para livrar do inferno. Pessoas correm para Jesus buscando apenas se livrar de algo que ela não quer. Ele olha para Jesus e vê um trampolim para uma vida melhor. Mesmo que por meio de Jesus nós recebemos a verdadeira salvação, essa não deve ser a única motivação para nos aproximar dele. Por fim, outras pessoas olham para Jesus e veem alguém que está sempre de braços estendidos para dar presentes, que nós chamamos de bênção, ou olham para Jesus como se fosse um garçom, que nós
o procuramos apenas quando queremos alguma coisa. Mesmo que todas as bênçãos dos céus tenham sido dadas por nosso Pai Celestial por meio de Jesus, Ele não é um Papai Noel. Ele é o Rei esperado. Ele é o próprio Filho de Deus. Ele é o verdadeiro Eu Sou. O grande motivo pelo qual nós nos frustramos com pessoas são expectativas erradas. Pense nos seus relacionamentos familiares ou com seus amigos, com as pessoas no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade. Normalmente você se frustra com pessoas próximas a você, ou com pessoas com quem você interage no dia a dia, porque você espera coisas delas que elas não se comprometeram a fazer, ou que elas não têm a obrigação de fazer. E não é à toa que depois de expectativas frustradas, nós pensamos a seguinte frase: eu esperava mais de fulano. No nosso relacionamento com Jesus, o mesmo acontece. Muitas pessoas se frustram com Jesus por causa de expectativas erradas. Esperam de Jesus uma postura, esperam de Jesus uma palavra, esperam de Jesus algo vindo dos céus que ele nunca se comprometeu a fazer. Você já teve alguma crise de fé? Se você já teve alguma crise de fé e você for avaliar hoje, depois que você venceu, possivelmente a sua crise de fé foi motivada por algo que você não conhecia sobre o Senhor, ou por algo que você conhecia de maneira superficial, ou por algum conceito errado que você tinha sobre o seu Deus. Isso fez com que você se frustrasse e balançasse na sua fé. Nessa nova jornada, eu espero, juntamente com você, caminharmos ao lado do nosso Senhor Jesus e o conhecermos intimamente. O nosso Senhor Jesus, Ele é o Rei esperado, Ele é o Messias prometido, Ele é o Filho de Deus. E a partir de hoje, nós começaremos a ler as boas notícias que falam sobre esse Jesus. Se você é alguém que ama o seu Senhor e que deseja conhecê-lo, eu espero que você esteja conosco hoje à noite, onde nós conheceremos um pouco mais sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento eu queria orar e te convidar a orar também, a louvar esse Jesus, que não é um trampolim para uma vida melhor, que não é apenas uma pessoa inteligente, um grande mestre, ou que não é um garçom. Ele é o Rei esperado. Ele é o próprio Filho de Deus. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Rei majestoso, é alguém que foi coroado e que merece e que tem todo o poder e toda a autoridade sobre todas as coisas. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é um grande Rei. O Senhor é o Messias esperado. O Senhor é aquele que o Pai delegou uma função específica, uma função de salvar, uma função de mediar o relacionamento entre nós e Deus. E nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor não só foi alguém majestoso e ainda é, mas o Senhor é aquele que transforma as nossas vidas. Por meio do Senhor, o relacionamento íntimo que o Senhor tem como Filho de Deus é dado também a nós. Nós nos tornamos filhos de Deus por meio da adoção. Por causa das boas notícias de Jesus, eu e todos aqueles que creem em Jesus podem ser adotados como filhos de Deus. Muito, muito obrigado. Que o Senhor seja adorado na sua majestade, no nome santo de Jesus, o nosso Rei, o Messias esperado, que um dia veio e ainda voltará. No nome dele é que celebramos e que oramos. Amém. Que Deus abençoe e até hoje no culto da noite.